E vamos falar do simpósio sobre pobreza e desigualdade. E para falarmos do assunto, já tem em estudo o Sr. Hassan Macagira, que vai debruçar acerca do assunto. Aqui cumprimento desde já. Muito bom dia. Muito bom dia, obrigado. Permita-me, em primeiro lugar, agradecer o convite e saudar aos telespectadores que nos assistem neste momento. Certo, estamos num simpósio nacional sobre a pobreza e desigualdade. O que temos a dizer e qual é o tema para este simpósio? Bem, o lema é equilíbrio e jogo. Equilíbrio e jogo, em palavras simples, significa reduza o fosso entre pobres e ricos. E no meio desta redução, o que nós podemos encontrar no meio disso, em termos de debates, em termos de vários temas que também podemos encontrar lá? Bem, este é um simpósio, como o próprio nome diz, que nós primeiro abrimos um concurso através do órgão de comunicação social e no âmbito disso recebemos cerca de 60 artigos. Dos 60 artigos nós escolhemos 6 que vão ser apresentados durante o simpósio que vai acontecer amanhã. Onde acontecerá? Quem são os intervenientes? Como é que vai acontecer? Bem, isso vai acontecer no Hotel Indie Village, aqui em Maputo, e vai ter lugar das 8 às 16 horas da manhã. Em termos de intervenientes, nós temos 2 comissões, uma comissão organizadora composta pelo Moçambique em Ação, Oxfam e Ministério da Economia e Finanças. Temos também uma comissão técnica científica, composta pelo Observatório do Meio Rural e pelo Ministério da Economia e Finanças. Qual é o principal objetivo deste simpósio, visto que temos que olhar a pobreza e a desigualdade? Bem, o principal objetivo desse simpósio, em primeiro lugar, é debater ideias sobre desenvolvimento, sobre pobreza e desigualdade. E de forma muito específica, nós primeiro queremos apresentar algumas pesquisas e artigos que foram elaborados no âmbito desse tema. Em segundo lugar, queremos dar também visibilidade a esses temas. E terceiro, queremos promover a interação entre vários atores que atuam na área de pobreza e desigualdade em Moçambique. Fala de pesquisas aqui feitas. Onde é que foram feitas estas pesquisas e qual era o principal objetivo das pesquisas? Bem, como eu referi antes, são pesquisas que primeiro nós anunciamos um concurso no órgão de comunicação social e vários acadêmicos em Moçambique elaboraram algumas pesquisas relacionadas com a temática de pobreza e foram essencialmente realizadas em Moçambique. Mas todas elas relacionadas com a pobreza. E 60 artigos já estão nas mãos da Oxfam e só apenas estes 6 foram abordados. Qual foi a forma de escolha destes artigos? Bem, de forma genérica, nós tivemos alguns critérios. O primeiro critério passava pela consistência do artigo. Segundo, era a clareza do artigo e até que ponto é que era relevante em relação ao simpósio que vai se realizar. Mas também tivemos, do ponto de vista de formato do próprio artigo, primeiro era número de palavras, que era 4.000 a 6.500 palavras, tinha que ter no máximo 20 páginas e podia ser um artigo preparado por 1 ou 2 pesquisadores. Então, esses foram os critérios principais que nortearam a seleção dos pesquisadores e dos artigos. Praticamente é uma preparação para uma defesa em grande. É verdade. O que podemos esperar deste simpósio? Afinal de contas, é um tema que realmente acaba mexendo com toda a sociedade moçambicana e não só, né? Bem, permita-me dizer que este é o terceiro evento que se realiza durante o ano. O primeiro tivemos um workshop em abril, que foi organizado pelo Ministério da Economia e Finanças, que visava, sobretudo, falar da pobreza, dos indicadores multidimensionais de pobreza. Em agosto deste ano, também realizamos um seminário para organizações da sociedade civil, que também visava apresentar essa ideia de indicadores de pobreza multidimensional para organizações da sociedade civil. E esse é o terceiro evento que realizamos no âmbito deste tema. Essencialmente, o que nós esperamos é debater ideias claras e perspectivas futuras em relação àquilo que é a pobreza em Moçambique. Como é que nós podemos conseguir assegurar que os cidadãos, organizações da sociedade civil e outros atores de desenvolvimento participem nos vários eventos de debate sobre a pobreza e desigualdade. Nós não podemos falar de pobreza de forma dissociada em relação à desigualdade, numa altura em que temos, por exemplo, pessoas que vivem em condições precárias
ao lado de pessoas que acumulam certo nível de riqueza. Então, a ideia é trazer a consciência, primeiro, os tomadores de decisão, em relação aos malefícios da pobreza e da desigualdade e aumentar o debate em volta deste assunto. Estamos praticamente no terceiro simpósio, já tivemos vários debates organizados pela Oxfam. E que experiência traz dos outros simpósios? Falamos desta feita do terceiro evento que a Oxfam organiza. Que experiência traz das outras conferências, dos outros simpósios que já aconteceram? Bem, a experiência, eu diria que em termos de expansão, abrangência daquilo que são os assuntos que são debatidos. Enquanto o primeiro workshop estava mais direcionado para técnicos do Ministério da Economia e Finanças, o segundo workshop esteve mais direcionado para organizações da sociedade civil e o terceiro está mais alargado do ponto de vista de participantes. Nós temos, para além de membros do governo e parlamentares, temos também organizações da sociedade civil, temos pesquisadores acadêmicos, temos também organizações juvenis. Então, à medida que nós vamos avançando com o tema, vamos incluindo mais atores no seu debate. E o que deve ser feito para reduzirmos a pobreza em Moçambique? Como experiência que já tem percorrido o país de leste a leste, do Rovuma a Maputo, do Índico ao Zumbi, o que é que deve acontecer para reduzirmos esta pobreza? Bem, primeiro acho que temos que atacar vários fatores. Nós, em eventos anteriores, falamos que a pobreza era medida muito mais do ponto de vista de renda. Mas quando nós falamos da pobreza multidimensional, falamos não só do nível de renda, mas também tendo em conta outros determinantes de pobreza, como são os casos de privação em relação à saúde, privação em relação à educação, privação em relação ao transporte. Então, primeiro é tentar abranger várias áreas relacionadas com a pobreza. A segunda questão muito importante seria expandir aquilo que são as iniciativas de desenvolvimento para as outras partes do país. É verdade que temos pobreza urbana, também pobreza rural, mas, por exemplo, posso dar o exemplo da taxa de pobreza em Moçambique é de 55% e a maior parte dessas pessoas vivem na zona rural. Então, temos que expandir as nossas ações para as zonas e também aumentar o leque de atores nesse combate à pobreza. Se nós temos, por exemplo, o governo que vem travando essa luta, temos que aumentar mais atores, como são as organizações da sociedade civil, acadêmicos, porque todos são importantes para combater esse mal que é a pobreza e a desigualdade. Muito obrigada. De jeito de considerações finais, o que podemos esperar desse simpósio, o que podemos ter, como é que nós devemos chegar para podermos participar do mesmo? Bem, houve inscrições para a sua participação, mas em todo caso, aqueles que não tiveram a possibilidade de vir ao IndyVillage para participar no simpósio, nós convidamos para que vejam os vários artigos que seguramente nós vamos publicar usando os vários órgãos de comunicação social. Também vejam a televisão que durante o dia de amanhã vai transmitir o programa. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Hassan Makangira, que veio para falar do Simpósio Nacional sobre a Pobreza e a Desigualdade.